E aí, Isabel Mega? Foram tantos cenários, eu não sei por onde você quer começar. Inclusive, Bel, se você quiser um específico, a gente pode projetar a imagem de novo para ajudar a nortear. O que te chama a atenção nessa pesquisa que a gente acabou de divulgar? Elisa, Jair Bolsonaro segue aparecendo nas intenções de voto quando a pesquisa vai para o campo da espontaneidade do eleitorado. Isso mostra a força do bolsonarismo. A pesquisa que a gente trouxe ontem da Nexus BTG também traz esses cenários em que o nome de Jair Bolsonaro é citado. Querendo ou não, isso facilita para quem vai com o sobrenome Bolsonaro para as urnas. Outro ponto que chama a atenção, e que a gente comentou o mesmo com a Nexus de ontem, e aparece de novo mapeado com uma ligeira diferença em relação a Caiado, é o fato de que qualquer nome, independente do nome da direita, que vá para esse cenário de segundo turno contra o presidente Lula, os patamares de intenção de votos ficam muito similares. Ontem, na BTG, Caiado encostava mais junto com Zema, Flávio Bolsonaro. Hoje, de todos esses nomes da direita, ele é o que teria menos intenção de voto em um eventual segundo turno contra o presidente Lula. Então, aqui passando rapidamente, porque eles citam Jair Bolsonaro, apesar da condição de inelegibilidade, teria 46,8% no segundo turno contra o presidente Lula. Lula venceria com 48%, muito encostado. O Caiado, aqui para recuperar esses dados que você trouxe, só para contextualizar, 42%, Lula 46%. O Renan Santos tem menos, porque é um candidato menos conhecido também, 29%. E tem o dado ainda também da intenção de voto do Zema, que também é um pouco melhor do que a do Caiado, 46,5%, Lula teria 47,4%. E esse dado do Flávio Bolsonaro, com os dois tecnicamente empatados no segundo turno. Então, Flávio é o candidato mais competitivo, numericamente, dentro da margem de erro, ele teria uma vantagem contra o presidente Lula nesse cenário de segundo turno, Lula versus Flávio, mas tudo muito apertado ainda. Essa pesquisa acaba por consolidar o cenário de outros institutos, com outros tipos de metodologia, com outros recortes temporais e que mostram a consolidação entre todos da direita contra o presidente Lula, sendo que nesse todos da direita, Flávio Bolsonaro é o que tem amplamente mais vantagens contra o projeto de reeleição do presidente Lula. Então, são alguns dos pontos que vão chamando a atenção, nada necessariamente tão novo assim, e que reflete esse momento que a gente ainda está de pré-eleitoral, né? Ainda não é a campanha propriamente dita, mas esse assunto vai ganhando mais importância e relevância nas conversas do brasileiro, principalmente quando a gente vai se aproximando do mês de outubro. Conversando com algumas campanhas, a gente vai trazer isso mais detalhadamente aqui ao longo do live, algumas estão avaliando que o eleitorado ele ainda não está propriamente envolvido com esse debate da eleição, que isso, claro, tende a ganhar mais corpo a partir do momento que a gente chega junho, julho, e aí entra definitivamente no segundo semestre com a proximidade. Então, a partir dali, você pode ter, por exemplo, uma movimentação maior nesses candidatos que ficam na retaguarda de Flávio no campo da direita e que estão se valendo de estratégias também para tentarem nacionalizar seus nomes. Esse é um dos maiores desafios de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema, os dois ex-governadores do campo da direita. E da parte da esquerda, o que a gente observa é uma aposta do presidente Lula, ainda neste primeiro semestre, de lançar iniciativas do governo federal que possam ter acenos econômicos à população. É olhar para a questão do endividamento. Nessa semana a gente deve ter o lançamento desse que está sendo chamado de Desenrola 2.0, de olhar, por exemplo, para a possibilidade de saque do FGTS para pagar dívidas, de renegociar dívidas. Isso tudo tem um certo apelo, uma certa aposta. De você também trabalhar em medidas para mitigar os impactos
da guerra do Irã aqui no Brasil em relação a combustíveis. Então, o governo atuar também numa espécie de intermediação disso para fazer com que esses impactos sejam sentidos menos possível. E do outro lado, a gente tem Flávio Bolsonaro também apostando no discurso da veia da economia, no discurso da segurança pública. Ele se movimentou um pouco mais na retaguarda nesse discurso mais radical anti-Supremo, e isso deu espaço a outros candidatos da direita para trabalharem mais esse discurso. A gente viu, por exemplo, Romeu Zema tendo muito engajamento nas redes sociais por conta justamente dessa artilharia que ele protagonizou contra o Supremo Tribunal Federal. Então, querendo ou não, essas pecinhas todas vão se movimentando, mas as pesquisas não têm demonstrado, e aí é importante porque são diferentes institutos de pesquisa com diferentes metodologias, não tem demonstrado assim tantas diferenças nesse recorte temporal tão distante da eleição.